Há uma planta que cresce nas valas ao longo das beiras das estradas nos cantos esquecidos da América do Norte. Durante 2.500 anos, sua seiva leitosa aliviou a dor quando nada mais podia. Cirurgiões a levaram para hospitais de campanha durante a Guerra Civil, quando os suprimentos de morfina se esgotaram. Médicos poloneses a prescreveram quando o ópio matou mais pacientes do que salvou. Farmacêuticos a vendiam em todas as farmácias da América até 1944. Então ela desapareceu. Não porque falhou, mas porque teve sucesso sem lucro. Um analgésico que você não pode patentear. Um sedativo que cresce sem permissão. Um remédio que não pede receita, nem reposição, nem receita recorrente. A indústria farmacêutica construiu um império de 80 bilhões de dólares com alívio sintético para a dor. E essa planta que aliviou o sofrimento por milênios foi enterrada sob ela. Esta é a alface selvagem, o analgésico que eles apagaram. Bem-vindo ao baú perdido da natureza. O arquivo começa no Antigo Egito em 1550 a.C. Dentro do papiro de Ebers, um dos documentos médicos mais antigos já descobertos, os escribas registraram uma planta que chamavam de alface dos deuses. Sua seiva leitosa afastava a dor e trazia o sono. O médico grego Dioscórides a documentou em 77 d.C. Ele a chamou de Lactuca verosa, a alface amarga. O nome em si revela o seu segredo. Lacta vem do latim para leite. Verosa significa potente. Quando você corta o caule, uma seiva branca escorre como lágrimas de uma ferida. Isso é lactoarium. Quando seca, se torna uma resina marrom que se parece muito com o ópio bruto. Médicos antigos chamavam isso de ópio de alface por causa do que ela podia fazer. Ela podia aliviar a dor, acalmar tosses e trazer o sono. Tudo isso sem as correntes da dependência. A planta em si é imponente com 180 metros de altura coroada com pequenas flores amarelas. Os caules verdes são às vezes salpicados de roxo. As folhas são serrilhadas com espinhos ao longo da veia central. Cada parte contém o remédio, mas a seiva contém o poder. Os romanos usaram-na para tratar desde insônia até feridas de batalha. Durante séculos era simplesmente entendida. A dor existia, e essa planta crescendo selvagem pela Europa e Ásia a respondia. Em 1799, o Lactoicarium chegou aos Estados Unidos. Médicos a prescreviam. Farmacêuticos a vendiam em tinturas e pastilhas. Ela ficava nas prateleiras ao lado do Lordinum e da morfina como mais uma ferramenta contra o sofrimento. Então, em 1861, tudo mudou. A Guerra Civil Americana eclodiu. Em poucos meses, os suprimentos médicos do Exército da União enfrentaram uma catástrofe. Só o Exército da União emitiu quase 10 milhões de pílulas de ópio para seus soldados, além de 2 milhões e 8 milhões de onças de pó de ópio e tinturas. Mas as forças confederadas quase não tinham nada. O bloqueio da União estrangulou as linhas de abastecimento do Sul. Em 1862, os hospitais de campanha confederados ficaram sem morfina completamente. Cirurgiões amputaram membros sem anestesia. Soldados morreram gritando. Médicos desesperados recorreram ao que crescia de graça. A alface selvagem prosperava ao longo das beiras das estradas e margens dos rios no sul. Cirurgiões confederados acolhiam, cortando os caules, coletando a seiva leitosa e secando-a até virar uma resina marrom. Funcionou. Não tão poderosa quanto a morfina, mas atenuava o insuportável. Permitiu cirurgias. Deu aos homens moribundos paz suficiente para fechar os olhos. O pessoal médico documentou isso em relatórios de campo. Quando o ópio líquido se tornou escasso, o Lactoicarium forneceu alívio essencial. Um cirurgião confederado escreveu que a alface selvagem manteve mais soldados vivos do que qualquer outro remédio substituto que encontraram. O Norte observou. Quando a guerra terminou em 1865, os médicos americanos haviam aprendido algo crítico. O vício em ópio estava destruindo milhares de veteranos. A seringa hipodérmica foi introduzida em 1856
e amplamente utilizada na década de 1870, criando uma epidemia. Em 1895, uma em cada 200 pessoas nos Estados Unidos era viciada em opiáceos. Mas a alface selvagem não mostrava tal maldição. Na década de 1870, médicos poloneses começaram estudos metódicos. Eles tinham acesso tanto ao ópio quanto à alface selvagem. Testaram os dois lado a lado em pacientes com dor crônica, tosse e insônia. Os resultados publicados em várias revistas médicas polonesas do século XIX foram notáveis. Um médico escreveu que a ação do lactoicarium era mais fraca do que a do ópio, mas sem os efeitos colaterais. A prática médica mostrou que, em alguns casos, o lactoicarium produziu efeitos curativos melhores do que o ópio, sem vício, sem depressão respiratória, sem euforia que escravizava os pacientes à agulha. Em 1898, o Farmer Capua, o compêndio oficial de medicamentos aprovados dos Estados Unidos, listou a alface selvagem ao lado da morfina e da aspirina. Ela foi padronizada, testada e oficializada. Em 1911, o British Pharmaceutical Codex a adicionou para uso em pastilhas, tinturas e xaropes, como um sedativo para tosse irritante ou como um hipnótico suave para insônia. O catálogo de plantas medicinais da Serville Company, de 1917, a descrevia como altamente estimada para acalmar a tosse e atrasar a irritação nervosa. Um bom remédio seguro para produzir sono a ser usado quando o ópio e outros narcóticos fossem indesejáveis. Isso foi escrito quando o ópio e a cocaína ainda eram vendidos sem prescrição. A alface selvagem não era um remédio folclórico. Era medicina oficial. Médicos a prescreviam, farmácias a estocavam, pacientes confiavam nela. Então a indústria mudou por baixo dela. As décadas de 1930 a 1960 deram à luz a era dourada farmacêutica. Penicilina, sulfonamidas, vitaminas sintéticas, antibióticos, que curaram tuberculose e pneumonia pela primeira vez na história humana. Mas algo mais mudou. A filosofia inteira da descoberta de medicamentos. As empresas farmacêuticas mudaram de produtos naturais para química sintética. Novos laboratórios abandonaram as bebidas de extratos de plantas por modelos moleculares e cristalografia de raios X. Químicos aprenderam a construir moléculas do zero. A aspirina foi sintetizada em 1899. Os barbitúricos apareceram em 1901 e, eventualmente, o Tylenol em 1955. A vantagem era o controle. Uma molécula sintética poderia ser patenteada, comercializada, precificada e protegida. Cada frasco vendido gerava lucro por décadas. Medicamentos naturais não podiam. A alface selvagem crescia de graça. Qualquer pessoa poderia colhê-la. Sem patente, sem direitos exclusivos, sem modelo de receita recorrente. Na década de 1940, a FDA expandiu sua autoridade. A emenda da insulina de 1941 exigia que todos os lotes de insulina fossem testados para pureza antes de serem comercializados. A emenda da penicilina de 1945 fez o mesmo para antibióticos. A regulamentação se tornou mais rigorosa e a padronização se tornou lei. A alface selvagem enfrentou uma nova barreira. Para continuar na farmacopeia, precisava de ensaios clínicos, testes em várias fases e milhões de dólares em pesquisa. Quem financiaria isso? Não se pode patentear uma planta que cresce selvagem. Não havia incentivo financeiro para provar o que séculos já sabiam. Em 1944, o pesquisador Fulton publicou o que equivaleu a uma sentença de morte. A medicina moderna considerava suas qualidades de induzir o sono uma superstição e sua ação terapêutica duvidosa ou nula. Esqueceram-se de que ela aliviou a dor por 2.500 anos. Esqueceram-se de que os cirurgiões da Guerra Civil a usaram quando a morfina se esgotou. Esqueceram-se de que médicos poloneses documentaram sua segurança. O estudo alegou que as preparações comerciais de lactoicarium eram sem efeito. Mais tarde, a pesquisa revelou
porque os compostos ativos lacteno e lactocopicrina são instáveis. Eles se degradam em preparações antigas. O lactoicarium fresco funciona. Os produtos comerciais estabilizados não. Mas o dano estava feito. A alface selvagem caiu da farmacopeia. Médicos pararam de prescrevê-la. Farmácias pararam de estocá-la. Uma geração de médicos treinada após 1950 nunca soube que ela existia. O que surgiu em seu lugar foi um império no valor de bilhões. O mercado global de alívio para a dor atingiu 80 bilhões de dólares em 2023. Os analgésicos vendidos sem receita geram 30 bilhões de dólares anualmente. A aspirina domina. Aproximadamente 60 bilhões de comprimidos de aspirina são consumidos no mundo a cada ano. Apenas nos Estados Unidos, 34 bilhões. 1 trilhão de comprimidos de aspirina foram tomados no século passado. A indústria farmacêutica construiu fortunas com moléculas que podia patentear: ibuprofeno, acetaminofeno, naproxeno. Cada um protegido pela lei de propriedade intelectual. Cada um vendido a preços controlados, cada um exigindo a compra. Novamente e novamente, o gênio estava em criar a necessidade. A dor existe. Todos sofrem em algum momento. Dores de cabeça, artrite, dor nas costas, recuperação pós-cirúrgica. A indústria farmacêutica prometia alívio por um preço: $20 por um frasco de Advil, $15 por Tylenol. Multiplique isso por 8 bilhões de pessoas mensalmente. As empresas como Bayer Johnson e Johnson Pfizer e GlaxoSmithKline construíram impérios com esse modelo. Orçamentos de marketing de bilhões. Lobistas em Washington, publicidade direta ao consumidor que diz para você: pergunte ao seu médico. Mas sempre havia um problema. Efeitos colaterais. Medicamentos anti-inflamatórios não esteroides como o ibuprofeno causam úlceras no estômago e sangramentos. O acetaminofeno danifica o fígado em doses altas. Os opioides, os analgésicos mais eficazes, criaram a crise de vício que ainda mata 100 mil americanos por ano. A busca por alternativas impulsionou a pesquisa. Óleo de CBD, açafrão, maconha medicinal. Bilhões investidos na busca por alívio para a dor sem vícios. No entanto, a alface selvagem, provada como não viciante por 2.500 anos, permaneceu esquecida. Então, na década de 1970, algo inesperado aconteceu. A contracultura a descobriu. Jovens buscando alternativas legais para substâncias controladas encontraram referências em antigos herbários alface-ópio. Eles prepararam chás, fumaram folhas secas, misturaram com erva do gato e damiana. Era fraca comparada à maconha, mas era legal. A Food and Drug Administration nunca a classificou. Isso trouxe atenção não dos médicos, mas dos pesquisadores. Em 2005, cientistas da Universidade do Arizona testaram lactosina e lactocopicrina, os compostos ativos em camundongos. Em doses de 30 mg por quilograma, eles produziram alívio da dor comparável ao ibuprofeno. Um estudo de 2021 confirmou o mecanismo. Lactosina age como um agonista do receptor de adenosina. Ela acalma os sinais nervosos sem ativar os receptores opioides. Sem caminho para vício, sem depressão respiratória. Os compostos também inibem a acetilcolinesterase, o mesmo alvo de alguns medicamentos para Alzheimer. A alface selvagem não apenas atenua a dor. Ela pode proteger a função cognitiva. Hoje você pode comprar tinturas de alface selvagem online, folhas secas, em lojas de produtos naturais e cápsulas comercializadas como um auxílio natural para o sono. Os preços variam de $15 a $30 por frasco. Mas há um problema. A qualidade varia muito. Não há supervisão da FDA e nenhuma padronização. Alguns produtos contêm quase nenhum lactoicarium. Outros são rotulados incorretamente com lactuca serriola, vendido como alface selvagem, embora os compostos sejam diferentes. A extração fresca funciona melhor porque os compostos se degradam nos produtos comerciais antigos. No entanto, o conhecimento de como extrair, secar e dosar
foi perdido quando a última geração de farmacêuticos que a estocava morreu. A indústria farmacêutica não tinha a intenção de apagar a alface selvagem. Eles criaram um sistema onde ela não podia competir. Patentes favorecem moléculas sintéticas. Ensaios clínicos custam milhões de dólares. A aprovação da FDA requer financiamento corporativo. Seguros cobrem medicamentos de marca, mas não plantas selvagens. O resultado é o mesmo. Um analgésico usado por 2.500 anos desapareceu. Não porque falhou, mas porque teve sucesso sem gerar receita. 75 milhões de americanos sofrem de dor crônica. 20% dos adultos em todo o mundo sofrem de dor crônica. A indústria de manejo da dor projeta 120 bilhões de dólares até 2033. E uma planta que cresce em valas, sem receita, sem reposição, sem patente, sem lucro, permanece esquecida. A alface selvagem nunca se foi. Ela ainda cresce ao longo das beiras das estradas de Califórnia a Massachusetts, nas margens dos rios em toda a Europa e em terrenos baldios no Irã, Áustria, França, Alemanha e Escócia. Você pode identificá-la se souber o que procurar. Um caule alto, às vezes manchado de roxo, folhas serrilhadas com espinhos ao longo da veia central e pequenas flores amarelas. Corte o caule e a seiva branca escorre. O método de colheita é simples. Corte os caules no final do verão, quando a seiva corre espessa. Coleta a látex em pratos ou diretamente em álcool. Deixe secar até virar uma resina marrom ou preserve em uma tintura. A extração fresca funciona melhor, porque os compostos se degradam nos produtos comerciais antigos. Herbalistas ainda ensinam isso. Forrageiros ainda a colhem. Pequenas empresas ainda a vendem. A FDA nunca a classificou. Ela permanece legal para cultivo, posse e uso. Mas o estabelecimento médico em grande parte a ignora. As faculdades de medicina não a ensinam. Médicos não a prescrevem. Farmácias não a estocam. O seguro não cobre. O conhecimento existe nas margens. Blogs de sobrevivência, fóruns de autossuficiência, livros de medicina herbal. Pessoas que se lembram do que seus avós sabiam e pessoas que se recusam a esquecer. Isso é o que tentaram enterrar. Não apenas uma planta, mas a ideia de que o alívio pode crescer de graça, que a medicina não requer corporações e que o conhecimento pode passar de mão em mão sem um objetivo de lucro. A indústria farmacêutica dirá que a alface selvagem é irreliável, não padronizada e potencialmente perigosa. Eles dirão que a medicina moderna superou os extratos crus de plantas para moléculas sintéticas precisas. Eles não dirão que 25% dos produtos farmacêuticos atuais ainda são baseados em compostos derivados de plantas. Eles não dirão que a morfina ainda prescrita diariamente vem das papoulas de ópio. Eles não dirão que a aspirina era originalmente casca de salgueiro. Eles não dirão que a alface selvagem funcionou por 2.500 anos antes de decidirem que não funcionava. A planta espera nas valas ao longo das estradas, nos cantos esquecidos, onde ninguém pensa em procurar. Ela não precisa de aprovação. Ela não precisa de marketing. Ela apenas cresce. Ela espera por mãos dispostas a cortar o caule e coletar o leite. Ela espera o conhecimento fluir novamente. A planta nunca se foi. Ela ainda cresce ao longo das beiras das estradas de Califórnia a Massachusetts, nas margens dos rios em toda a Europa e em terrenos baldios no Irã, Áustria, França, Alemanha e Escócia. Você pode identificá-la se souber o que procurar. Um caule alto, às vezes manchado de roxo, folhas serrilhadas com espinhos ao longo da veia central e pequenas flores amarelas. Quando você corta o caule, a seiva branca escorre como se fosse leite. Este é um dos principais indicadores de que se trata da alface selvagem, Lactuca virosa, a planta que tem sido usada por milênios para aliviar a dor. O método de colheita é simples e pode ser feito em casa com os cuidados certos. Corte os caules no final do verão, quando a seiva corre espessa. Você pode coletar o látex em pratos ou diretamente em álcool para preservar a resina. Deixe-a secar até se tornar uma resina marrom ou preserve-a em forma de tintura. A extração fresca é sempre mais eficaz, porque os compostos ativos, como a lactucina
e a lactocopicrina são instáveis e se degradam em produtos comerciais antigos. Herbalistas ainda ensinam a utilizar a alface selvagem. Forrageiros em várias partes do mundo ainda a colhem e pequenas empresas ainda a vendem, apesar de o produto não ser amplamente comercializado nas farmácias. A FDA nunca a classificou como um medicamento controlado, e ela continua sendo legal para cultivo, posse e uso em muitas regiões. No entanto, o conhecimento sobre a planta permanece nas margens da medicina tradicional. As faculdades de medicina modernas não a ensinam e muitos médicos desconhecem suas propriedades terapêuticas. Os efeitos da alface selvagem foram amplamente documentados ao longo dos séculos. Durante a Guerra Civil Americana, quando a morfina escasseava a alface selvagem, foi uma das alternativas usadas para aliviar a dor dos soldados. Ela se mostrou eficaz em muitos casos, embora não tenha os mesmos efeitos poderosos da morfina. No entanto, a alface selvagem não traz os riscos associados aos opioides como o vício e a depressão respiratória. Durante o século XIX, médicos poloneses realizaram estudos comparando o Lactoicarium com o ópio, e os resultados mostraram que a alface selvagem tinha efeitos terapêuticos comparáveis, mas sem os efeitos colaterais do ópio. Hoje o mercado de remédios naturais está crescendo, e a alface selvagem, embora esquecida por muitos, tem voltado ao foco. Com o aumento do interesse por alternativas naturais e terapias livres de substâncias químicas sintéticas, a alface selvagem começa a ser vista novamente como uma opção valiosa para o alívio da dor como sedativo e para o tratamento de insônia. A planta é rica em compostos benéficos como o ácido linoleico e a lactucina, que têm propriedades analgésicas e anti-inflamatórias. Além disso, a alface selvagem é uma planta que cresce sem a necessidade de fertilizantes ou tratamentos químicos. Ela é resistente e pode ser cultivada em solo fértil ou em solo mais pobre, com a vantagem de não exigir grandes investimentos. Isso torna a alface selvagem uma excelente opção para quem busca uma solução de baixo custo e alta produtividade para problemas de dor e insônia. No entanto, a falta de regulamentação e a escassez de pesquisas clínicas aprofundadas sobre seus efeitos impedem que a alface selvagem se estabeleça de forma significativa no mercado ocidental. A indústria farmacêutica, que obteve bilhões com analgésicos sintéticos, não tem interesse em promover uma planta que cresce de graça e que não pode ser patenteada. A planta cresce em qualquer lugar sem a necessidade de controle e qualquer pessoa pode cultivá-la, tornando difícil para as empresas capitalizarem sobre ela da mesma forma que fazem com os medicamentos sintéticos. A verdade é que a alface selvagem nunca desapareceu completamente. Ela ainda cresce nos cantos esquecidos, nas beiras das estradas e nos campos baldios, esperando por alguém disposto a redescobri-la e utilizá-la. A planta é uma poderosa lembrança de que a cura e o alívio podem vir da natureza sem a necessidade de intervenções caras ou medicamentos sintéticos. Se você ficou surpreso com essa história e quer aprender mais sobre plantas e remédios naturais que podem mudar a maneira como lidamos com a saúde, inscreva-se no canal Segredos da Natureza. Não se esqueça de deixar seu like e comentar abaixo suas opiniões e compartilhar esse conhecimento com outras pessoas. O poder da natureza está ao nosso alcance e a cada dia podemos redescobrir segredos que foram esquecidos. Inscreva-se e ative o sininho para não perder nenhum vídeo que traga mais informações sobre como utilizar os recursos naturais de maneira simples e eficaz em sua vida. Nos vemos no próximo vídeo.